Ok, você já ouviu falar sobre o Césio 137. O trauma público foi televisionado à exaustão. Entregou o terror, as vítimas, as sentenças. Contudo, a história do desastre apagou a engrenagem mais vital de sua resolução: os arquitetos da contenção. Enquanto o mundo desviava o olhar, cientistas e técnicos marchavam deliberadamente para o epicentro do caos. O senso comum presume que, contida a ameaça, a vida simplesmente continua. Mas não existe retorno ileso para quem pisou no marco zero. Eles voltaram para suas famílias e pesquisas, carregando em silêncio absoluto a radiação de uma guerra não declarada. Após 40 anos, a história exige reparação. É hora de desmascarar os rostos sob o chumbo. Conheça os operários do invisível. Digo o seguinte, Goiânia ensinou a todos, em todas as áreas. Então era muito comum a mídia estabelecer relação entre Chernobyl e Goiânia. E se imaginava principalmente a mídia, que a quantidade de matéria radioativa era uma coisa assustadora. Não era. A fonte tinha uma atividade muito alta e tinha uma quantidade de 19,6 gramas de cloreto de césio. Isso foi espalhado em locais localizados, né? 7 focos principais em Goiânia que foram mais contaminados. Nós varremos a cidade de Goiânia. Uma das dificuldades grandes que a gente tem foi quando as pessoas morreu a primeira vítima, né? E aí, evidentemente, que se estabeleceu todo um tumulto generalizado e principalmente com a mídia, né? Quem será o próximo, né? Isso foi muito complicado. Eu acompanhei uma situação muito dramática, que foi a morte de um dos pacientes. Um paciente estava com um quadro muito severo de insuficiência respiratória e a equipe médica estava muito envolvida em tentar reanimá-lo, né? Ele estava em evidente agonia e aí me pediram meu apoio, era de madrugada, tinha pouco movimento no checkpoint, então eu fui lá para auxiliar com acionamento de alguns equipamentos e pude acompanhar todo o desdobrar que infelizmente resultou na morte do paciente. Foi uma situação muito traumática e o dia a dia era muito chocante. De outubro, véspera do aniversário de Goiânia. Luto. Morrem 2 dos pacientes internados no Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. 26 de outubro, chegam os corpos das vítimas. A cidade para. Tumulto. Pessoas inocentes, que morreram inocentes, recebem pedras como flores. Nem mesmo a criança Leide das Neves foi poupada. A ignorância, a desinformação não medem idades, nem causas. Temem os efeitos, mesmo que eles estejam sob controle. 27 de outubro, nem havia passado a dor de Leide e de Maria Gabriela e morre Israel. Trabalhador, humilde, foi para o Hospital Marcílio Dias certo de que voltaria. No cemitério Parque, as máquinas abrem mais 2 sepulturas. Morre também Edmilson. O mesmo ritual mecânico. Cimento nos túmulos, chumbo nos caixões. Chegam os corpos. Novo cortejo. Desta vez os protestos não aconteceram. Sandra, você é de onde? Do IPEM, do Senem, São Paulo. Senem, São Paulo? Senem, São Paulo. Me mostra essa foto aí, por favor. Essa aqui é a foto da Leide. Vira mais um pouquinho. Isso, legal. Foto da Leide, quando era pequenininha. Foi você que achou a foto da Leide?
Nós entramos na casa e retiramos os quadros, porque a mãe dela tinha pedido muito que a gente recuperasse essas fotos. Então nós entramos, os quadros estavam contaminados e a gente conseguiu abrir o quadro e retirar só as fotos que ela queria. Qual que é a sua formação? Eu sou farmacêutica bioquímica. E qual foi a sua emoção? Foi muita, viu? Porque ela me pediu muito que eu recuperasse essas fotos, que praticamente eles ficaram sem passado, né? Porque a casa, todos os móveis vão ser destruídos. E ela pediu muito que a gente recuperasse. E pra gente foi uma coisa importante recuperar. Ela não sabe ainda que eu recuperei as fotos. Eu vou levar agora à tarde pra ela. Foi de manhã isso. E eu acho que ela vai ficar feliz. Tá boa. Tudo bom? Vou trazer uma coisa aqui pra você que eu acho que você vai gostar. Isso. A gente trabalhou lá pra conseguir pegar essas fotos pra você, tá? Olha, as outras estão aqui. Olha que gracinha. Tudo que a gente conseguiu, não estava contaminado, que a gente conseguiu tirar sem contaminar, a gente trouxe, tá? Só o certificado de batismo dela, que estava muito contaminado, não deu para trazer. Mas o resto a gente trouxe tudo. Acho que é uma lembrança importante para você, tá? Infelizmente, a Leide ela passou no ovo e comeu, né? A Leide ela eliminava por sudorese. Realmente ela brilhava à noite. Lembro bem dela. No dia da morte dela eu estava lá. Bom, ela tinha saído para fazer um exame, voltou. Tinha uns russos, os médicos russos, estavam já, parecia que eles já sabiam o que ia acontecer, eles já estavam de plantão na porta do quarto dela. E, enfim, a gente fazia proteção radiológica de quem entrava e saía da enfermaria e a gente acompanhava esse tipo de movimentação, até que veio a informação de que ela não suportou e faleceu. E foi muito triste, foi um dia assim que todo mundo chorou, todo mundo ficou muito arrasado, bem complicado. A gente tirava até às vezes para eles verem o rosto, porque eles pediram. A gente sabe o que está acontecendo com a gente não sabe quem vocês são. Então, algumas vezes a gente tirava. E eles ficam autoimunes, né? Problema sério de imunidade. E aí eu comprei uma rosa, esterilizei, levei para a Gabriela, de pano. E quando eu cheguei, eu acho que o nome é sulfação, não sei, dos olhos. Eram 2 bolas roxas para fora, era roxo o nariz, a boca, todas as articulações. E aí quando eu cheguei com a rosa, ela falou para mim, olha, eu não posso nem abrir os olhos, nem ver o que você está me trazendo. E aí eu pedi para não ir mais. Não aguentei. E no dia seguinte as 2 faleceram. E eu dei meu trabalho por encerrado. Você conseguiu entender o que foi que aconteceu com você e com a sua família? Não, realmente não consegui nada. E eu não me sinto culpado porque realmente eu não sabia de nada. E eu só me sinto triste porque, de uma forma ou de outra, eu prejudiquei toda a minha família, né? Toda. Meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos, toda a família. Como foi a sua convivência com aquela pedra? Então, todos os dias eu tinha que pegar aquela pedra, né? Porque minha mulher tinha pavor da pedra. Ela ficava na entrada assim. Então ela tinha pavor, vivia tampando a pedra. Você acha que era um pressentimento dela? Ela detestava a pedra. E eu amava a pedra. Completamente diferente. Então ela brigava, às vezes ela não queria. Eu pegava a pedra e levava para fora do depósito. Muitas vezes cansei de tomar cerveja, um copo em cima daquela pedra. Nós convivemos junto, eu e essa pedra 8 dias. O que mais me marcou foi o fato de que as pessoas não tinham acesso à informação. Isso é algo muito
ruim da gente ver. E aí quando eu penso assim, pô, eu trabalho com isso, com comunicação, como que você não comunica, sabe? Como que não é comunicado isso às pessoas? E principalmente como que deixa um, um dejeto daquele no local e não há nada ali no entorno, assim, uma placa falando, ah, isso é perigoso, isso. E, então, assim, para mim, me marcou muito isso, assim, essa falta de comunicação e daquelas pessoas não saberem o que que era aquilo. Tudo bem que a gente está falando de uma outra época, é década de 80, talvez a comunicação naquela época não seja tão visceral igual é hoje, que hoje qualquer canto que a gente entra, a gente pesquisa qualquer coisa. Mas me chama muita atenção, assim, essa falta de comunicação e a falta de um preparo do próprio governo, né? Do próprio Estado ali, que a todo custo quis esconder aquilo ou tratar aquilo como se fosse algo menor, assim, né? Por exemplo, perguntei para o Wagner, também era um dos que abriu a fonte. Perguntei, Wagner, você não viu esse símbolo aqui? Eu mostrei o símbolo de material radioativo. Ele falou, eu até vi. Então por que você não parou de mexer? Mas ele falou, mas eu achei que isso fosse um ventilador. Então isso leva a gente a pensar em tantas coisas, assim, será que nós estamos fazendo da maneira correta? Será que a gente está comunicando corretamente para a população o que deveria comunicar? Então, a partir do momento desse acidente, eu comecei a me dedicar muito à área de comunicação com o público, né? Por esses e outros momentos. Então, a gente tem que se preparar, nós da área da ciência e da tecnologia, a gente tem que se preparar não só para difundir as tecnologias, os benefícios das tecnologias, mas também divulgar que o que nós trabalhamos é para o bem, né? Então não é só dizer o que funciona, tem que dizer como funciona, por que que ele é feito. Gostei muito da série, achei a série muito bem feita. Claro que como é uma série, então, assim, tem que atrair pessoas de todas as profissões, pessoas que não lidam diretamente com a área nuclear, mas eu achei a série muito bem feita, eu gostei muito. Assisti direto os 5 episódios, me prendeu muita atenção. Eu achei a série muito bem feita, muito bem, assim, demonstrou realmente o que aconteceu com o acidente e tal, sem muito peso. Evidentemente que tem um ponto de ficção e isso é perfeitamente natural. Mas o que a série veio? Para mostrar para os jovens de hoje que a ciência nuclear não é só acidente, mas mostrar também o que foi o acidente e o quanto a gente evoluiu nessa história. Então, a juventude de hoje está tomando ciência de uma coisa que foi extremamente grave, com material radioativo, e principalmente hoje a gente desenvolve um sistema de comunicação, principalmente em Goiânia, que é a comunicação com o público. Na série, agora, teve muitas cenas, né? Eu não consigo falar uma, mas eu acho que a que mais chamou a atenção foi quando ele descobriu a fonte radioativa, né? E logo ele se desesperou com o tamanho do problema que teria, né? E assim, ele sabia dessa forma e logo de primeira ele logo já pensar numa solução de como seria feito, como ele poderia fazer para afastar as pessoas, de ter os protocolos de segurança. Isso chama bastante atenção, né? Eu acho essa parte muito legal, né? De como ele teve esse conhecimento, esse pensamento muito rápido, né, de uma situação tão complicada que estava por vir. Essa parte foi que mais me chamou a atenção, sim. Eu acho que mais sobre o caso dos radioacidentados foi como os enfermeiros, médicos, mostraram a forma de descontaminação, como o remédio azul da Prússia, que eles tomaram por meses esse remédio. Eu achei muito interessante, porque mostraram realmente que o azul da Prússia existia. Eu não sabia que esse remédio existia. Eu descobri por causa da série que eles tinham que fazer atividade física para a contaminação, né,
pó sair do corpo das pessoas. Eu vejo muita importância, porque assim, as pessoas, elas não são muito conscientes sobre acidentes nucleares. As pessoas já conhecem mais sobre Chernobyl, que não é aqui no Brasil, diferente do caso radiológico de Goiânia. As pessoas não sabiam. E com essa série, eu acho muito útil as pessoas saberem que realmente aconteceu aqui no Brasil e que foi algo muito perto da gente. Que me levou a assistir foi uma curiosidade, assim, eu vi a chamada, achei a chamada interessante. Tem uma questão que é pessoal, assim, também, que eu gosto muito de coisa brasileira, assim, eu acho que série brasileira eu gosto, série que relata fatos históricos, eu gosto, então, assim, foi uma curiosidade, assim. Eu vi o trailer e falei, caramba, pra mim a série começou a me chamar muita atenção e me tocar quando eu pude ver as causas do contato. Por mais que assim, mas é ficção. Não, mas não é ficção. Mas é tipo, é maquiagem. Mas assim, acho que quando a gente visualiza que que a pessoa passou o césio na mão e aquilo começa a dar bolhas, aquilo começa a... Quando a gente visualiza e a gente enxerga que há um dano físico, aquilo toca de alguma forma, assim. Tem um trabalho prévio à minha chegada ali, que foi o trabalho do Gustavo, quando ele começou a desenvolver o roteiro. E o Gustavo, a mãe dele era do IRD, né? A mãe dele, de certa forma, é um pouco a personagem da Leandra Leal ali. Então ele já tinha um contato grande com esse universo. E através dela também chegou, né, nos físicos, chegou no próprio Walter, chegou, assim, ele teve... É um projeto que começou muitos anos atrás, então ele pôde falar com muita gente. Achei muito legal essa parte, como eles retrataram, né? Que assim, eles deram muitos assuntos técnicos, né? Que assim, escutei bastante na aula. Eles entraram bastante nessa parte e assim, eu acho que ficou bem didático, né? Eu consegui entender muito bem tudo que eles falaram. Assim, claro, não entendendo completamente o assunto, mas consegui ter bem noção de todas as partes que eles falaram, dos equipamentos, de todos os métodos de segurança, essa parte da série de afastar as pessoas, né? Eu acho que foi muito bem elaborado, né, pela direção, pela toda essa parte da série, de como eles conseguiram retratar. Agora, na série ficou bem interessante ver como o aspecto humano foi ressaltado, né? Isso foi muito interessante ver. As vítimas, elas não tinham noção do que estava acontecendo e a gente nem conseguia passar isso para elas, que a gente também não tinha todas as informações e nem todas as respostas para dar. Então, esse lado de conversar, por exemplo, com a Leide, né? A gente vivia enchendo ela de bonecas, mesmo sabendo que as bonecas iam virar rejeito, mas ela tinha a alegria dela de receber um brinquedinho novo ali, era muito grande. E aí me vem esse pensamento, assim, do tipo, será que aquelas pessoas, aqueles técnicos, aqueles profissionais, será que eles se preocupavam alguma vez com eles? Porque a gente tem muito essa visão, né, de colocar todo mundo como herói o tempo todo, mas o herói, ele também tem uma hora que a cabeça pira, né? Tem uma hora que a cabeça fica assim, pô, eu sou o herói de todo mundo, mas quem é o meu herói? Eu fico pensando nisso, assim. E é um pouco nesse paralelo, assim, do que a gente viveu na Covid, que foi o evento que todo mundo viveu com mais dentro, com esse evento de 40 anos atrás, e nessas pessoas, assim. Será que a gente olhou para essas pessoas que estavam trabalhando mesmo com o olhar também de que eles são trabalhadores e que estão correndo o mesmo risco que a gente? Ou será que a gente só olhou para eles como se fossem pessoas que estavam ali obrigadas a cuidar, obrigadas entre aspas, mas a cuidar de todo mundo e a gente não deu o devido valor? É bonito ver quando a ciência se aproxima, né? Às vezes a ciência fica muito longe da população e é essa coisa que vai gerando esses negacionismos, essas loucuras todas. Tem vários fatores que levam a isso, mas também muitas vezes a ciência não está conseguindo comunicar de forma clara aquelas coisas, né? Fica muito fechado ali entre o próprio meio ali. Eu acho que quando isso abre, isso vai, as pessoas vão tomando consciência e vão se interessando por aquilo, torna aquilo interessante, não simplesmente a matéria chata da escola. Isso é bonito, né? Isso é importante. Então, para mim, a ciência ocupa muito esse lugar, assim, que a gente precisa estar reforçando, que
é importante para a gente ter prevenção, é importante para a gente ter cura, é importante para a gente ter dados, é importante para a gente debater. E a série mostra muito isso em determinados momentos. Que se não fosse a ciência, se não fossem os aparelhos que eles tinham disponíveis naquela época, se não fosse o entendimento daquelas pessoas, e até do personagem do Johnny, né, que ele tá ali de passeio, mas ele é o primeiro que entende o que está acontecendo, porque tem um estudo, porque estudou, porque passou por aquilo tudo. Se não fosse isso tudo, teria sido pior. Imagina se não tem alguém ali logo no início para perceber que, olha, pode ser que isso seja radiação, vamos investigar? Teria sido muito pior. Então, assim, eu torço muito para que a gente tenha e volte a ter um projeto de política pública que trabalhe na cabeça de quem está vindo agora de que, sim, a ciência é importante, os estudos são importantes, e os nossos cientistas, estudiosos, pesquisadores precisam de mais investimentos e precisam que isso tudo chegue ao grande público. Porque sem estudo a gente não é nada. As cenas não saem da sua mente, como não saem há 40 anos. Você pode perguntar a qualquer um que esteve perto da situação. É muito difícil. Você tomar decisões difíceis, entendeu? É complicado, mas assim, foi um trabalho esplendoroso. Tanto que quando nós fizemos Goiânia 10 anos, eu participei da organização, o nosso medo era que a gente fosse apedrejado em Goiânia. E não foi, o auditório estava lotado de habitantes de Goiânia, e nós fomos aplaudidos de pé e agradeceram o trabalho que nós fizemos na cidade. Então, não tem preço isso. Você vê que realmente o dever foi cumprido, né? Nós somos bombeiros da radiação, o dever foi cumprido, dolorido, mas nós demos tudo. Mas não foi fácil. Não foi fácil.